Fala, galera, tudo bem com vocês? O prof espera que esteja tudo bem aí, né, na sua casa, com a sua família, todo mundo esteja saudável, né? Sabemos que é um momento muito complicado, né, muito difícil aí para muita gente devido ao coronavírus. Então, mais uma vez, o prof pede que todos vocês tenham muita consciência, principalmente agora nesse final de ano, tá, gente? Vamos tomar todos os cuidados, usar o álcool gel, colocar a máscara aí, sair o mínimo possível, tá? Para que a gente consiga passar por isso daí sem maiores problemas, né? A gente tem visto aí os hospitais todos lotados, né? Então, já temos um problema grande aí. Então, tentem se cuidar, beleza? Para que o ano que vem a gente volte com tudo, para vocês fazerem um ensino médio maravilhoso, certo? E dar continuidade aí na vida escolar de vocês tranquilamente. Beleza, meus queridos? Então, bora lá. A gente está revisando algumas coisas que são muito importantes, né? O prof tem falado para vocês nessas aulas de revisão, né, nessas últimas aulas, sobre coisas que vocês precisam saber, né, antes de sair do ensino fundamental, antes de ir para o ensino médio. Pelo menos ter uma consciência básica assim sobre esses assuntos, certo? Então hoje eu vou falar sobre mais dois assuntos importantes, que é a pontuação e o uso dos pronomes relativos, que, o qual, onde, cujo, tá? Que são pronomes importantes que formam lá as orações subordinadas adjetivas que a gente aprendeu durante o ano, certo? Então, vamos lá, prestem atenção aí, vê se você consegue lembrar dessas coisas que o prof vai falar agora, tá bom? E é isso aí. Bora lá então, meus queridos. Vamos começar com esta chargezinha aí, né? Olha lá. Na minha terra só tem macho. Aí o outro, olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. Nós tá achando é bom demais. Galera, para que serve essa tirinha, digão? É só para a gente falar um pouquinho sobre a variação linguística, né, gente? A gente percebe aqui que tem um oi ali, tem um nós tá, é bom demais. A gente percebe aí que tem um linguajar que é muito característico da fala caipira, né? Você vê pelas roupas deles e tal, né? Pelo estilo de charge mesmo, né? De desenho. Percebe que são pessoas simples da fazenda, do campo, né? E esse linguajar, ele não prevê um uso muito rebuscado da gramática, né? A gente não consegue analisar aí regras gramaticais, a gente vê praticamente uma reprodução da fala caipira, certo? E é justamente o que eles querem mostrar, são duas pessoas conversando ali numa mesa de bar e tal, certo? Então, a gente tem que saber que esse tipo de linguagem é super adequada para esse tipo de situação, tá? Diferentemente se você for publicar um texto, se você for escrever um livro, se você for fazer uma redação no vestibular, é lógico que você não pode escrever dessa maneira, porque aí vai ser analisado o seu desempenho linguístico, né, numa outra situação discursiva, num outro contexto. Então, por que a gente aprende gramática? Por que a gente vai ver agora regras de pontuação? Para usar nas situações em que você precisa usar essa variante formal, certo? Nesse tipo de situação aqui, não se preocupem com isso, beleza? Ok. Vamos ver aí um trechinho sobre a importância da pontuação, né? Como a gente pode utilizar a pontuação de modo argumentativo, né? De modo a dar a entender o que a gente quiser. Então, a pontuação, ela não é só para parar para respirar, né? O prof, vamos colocar a vírgula ali que é uma pausa para respirar. Não é só para isso. Ela serve para um monte de coisa, inclusive ela pode mudar a vida de alguém, né? Olha lá. Um homem rico estava muito mal, pediu papel e caneta e escreveu assim: ele estava para morrer, né? Ele foi deixar os bens dele ali, né? Então, olha lá, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só que ele não colocou pontuação, né? Antes de fazer a pontuação, ele, a quem deixava a fortuna, né? Ele morreu. E aí, né? E aí, para quem que ele deixou tudo isso daí, né? Cada um que fizer essa pontuação aí pode escolher para quem vai ficar esse dinheiro, certo? Então, primeiro, o sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então, ele pontuou de modo que o dinheiro ficasse para ele, certo? Aí a irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Ela pontuou para ficar para ela, certo? Aí o alfaiate pediu a cópia, né, do original e puxou a brasa para a sardinha dele, né? Olha lá, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então, deixou o dinheiro para o alfaiate. E aí chegaram os descamisados, né, os pobres da cidade, e um deles, muito sabido, fez a seguinte interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada.
aos pobres, né? Então, deixou para os pobres. Então, dependendo do jeito que você pontua, né, você pode mudar a vida de alguém ficar com a herança, certo? Então, é muito importante que se pontue corretamente. Ok. Quando que a gente utiliza vírgula? Para que serve vírgula, né? Primeiro, para isolar o vocativo, né? O chamamento. Quando a gente escreve uma carta, a gente coloca lá no começo, né? Prezado não sei quem, vírgula. Querido não sei quem, vírgula. Quando a gente está chamando alguém para conversa, a gente marca isso com vírgula. Então, tem exemplos aí, ó. Venham meus amigos. Eu estou falando com os meus amigos. Por isso que ele está isolado por vírgula ali. Pai, você é demais. Estou falando com o meu pai. Então, é como eu chamo alguém, eu marco isso com vírgula. Não importa se é no começo, no meio ou no fim. A gente isola com vírgula, tá? Para isolar o aposto também, que é uma explicação sobre o termo que veio antes, né? Então, olha lá. Fernanda Malta, aluna da UEM, ganhou o prêmio por publicação na área da saúde. Se eu chego para alguém e falo assim, ó, Fernanda Malta ganhou um prêmio por publicação na área da saúde, e a pessoa nunca ouviu falar sobre a Fernanda Malta, ela não sabe quem é, ela fica assim, ué. Aí o que a gente faz? A gente coloca um aposto explicativo, a gente explica para a pessoa quem é, só para ela ter uma noção de por que aquilo é importante, por que a gente está falando sobre aquilo, né? Então, esse aluna da UEM explica quem é a Fernanda Malta. Então, quando é uma explicação sobre o termo anterior, é um aposto explicativo, a gente coloca entre vírgulas, tá? Toda explicação vem com vírgula. Antes de conjunções coordenativas, ou seja, quando a gente está ligando as orações coordenadas, lembram delas? As adversativas, as explicativas, alternativas, conclusivas, só as aditivas que a gente não usa E, quando a gente usa o E, na verdade, que aí não precisa da vírgula, certo? Então, exemplos aí, ó, uma de adversativa, né, aquela que indica oposição. Eles se gostavam, mas preferiram a solidão, né, o contrário. Uma explicativa. Venham depressa. Por quê? Pois o espetáculo já começou. Estou explicando, tem vírgula. Alternativa. Não sei se caso ou se compra uma bicicleta. Tem duas alternativas aí, colocam vírgula. Estou com muito empenho, por isso estudou com muito empenho, por isso passou no vestibular. Conclusão de ter estudado com muito empenho. Tem vírgula antes de por isso, portanto, assim, né? Então a gente percebe que a gente usa vírgula antes dessas conjunções que ligam orações coordenadas, tá bom? Observação das aditivas, né? Principalmente o e. Não costuma ter vírgula antes, pois é uma redundância. O e já serve como se fosse uma vírgula, certo? Beleza? A gente usa também vírgula, galera, para marcar um adjunto adverbial deslocado. O que é isso, Digão? A gente sabe que na língua portuguesa está escrito aqui, ó. As orações, elas geralmente seguem uma ordem direta. Qual que seria essa ordem direta? Está em letras garrafais aí, ó. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, normalmente, as frases que a gente faz em língua portuguesa, primeiro vem o sujeito, né? Quem faz aquela ação, digamos assim, sobre quem a gente está falando na frase, ou sobre o quê, né? Vem o verbo às vezes pede complemento, às vezes não, e aí vem o complemento do verbo, caso ele peça, e aí depois vem o adjunto adverbial, marca de tempo, de lugar, de modo, enfim. Quando está nessa ordem, não usa vírgula, porque está na ordem direta, está na ordem comum. Porém, eu posso mudar isso, né? Olha um primeiro exemplo aí de ordem direta. Os funcionários públicos, sujeito, planejaram, verbo. A greve, complemento, a coisa que eles planejaram. Durante o mês passado, adjunto adverbial de tempo, quando eles fizeram isso. Nesse caso, não tem vírgulas, pois está na ordem direta, certo? Agora, se eu pegar esse durante o mês passado e mudar ele de posição, o que eu faço? Eu marco com vírgula, né? Se eu tirar esse durante o mês passado, só para ficar bem claro, e colocar no começo, por exemplo, eu tenho que colocar vírgula. Durante o mês passado, vírgula. Os funcionários públicos planejaram. Os funcionários públicos, vírgula, durante o mês passado, vírgula, planejaram a greve. Se eu tirar ali do final e colocar no meio ou no começo, eu marco com vírgula, tá bom? Galera, aqui, ó, nós temos um exemplo daquele que o prof falou do E, né? Olha lá. Eles compraram muitas frutas e fizeram um belo fundi. Tá vendo essa vírgula aí? Ela é redundante, a gente não usa. Por que não, Digão? Porque esse E já tem a função de separar, né? E a gente percebe que o sujeito das duas frases é o mesmo, né? Tanto o eles compraram e eles fizeram é o mesmo sujeito, então não se usa essa vírgula, certo? Agora, se tiver sujeitos diferentes, aí pode, não é obrigatório, colocar a vírgula antes do E, que é o final lá, olha a última frase. As meninas prepararam os pratos típicos e os meninos trouxeram as bebidas. Aí tem, as meninas fizeram uma coisa, os meninos fizeram outra. São sujeitos diferentes. Aí eu posso colocar essa vírgula antes do E, mas não é obrigatório, tá? Beleza.
E aí, lembra que o prof estava falando agora para vocês da possibilidade quando tá na ordem inversa, né, ou durante o mês passado, se ele fosse mudado de posição, né, aí ele estaria deslocado e aí seria marcado com vírgula, né? Então, olha o exemplo aqui. Durante o mês passado, vírgula, os funcionários públicos planejaram a greve. Como eu tirei lá do final esse durante o mês passado e coloquei no começo, eu marco com vírgula. Marca de tempo, marca de lugar, sempre assim, tá? Se tiver no final, beleza, não tem vírgula. Se tiver no meio ou no começo, tem que separar com vírgula. Ou então, olha lá, os funcionários públicos, durante o mês passado, planejaram a greve. Tá no meio, fica entre vírgulas. Só não teria vírgula se estivesse na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e aí a marca de tempo lá no fim, tá? Ok. A gente usa também vírgulas, galera, para isolar os conectores ou conjunções quando está no começo do período. Então, quando vocês estão escrevendo redação, aí vocês colocam um ponto e colocam um conectivo, tem de colocar vírgula depois, né? Olha o exemplo aí. Os trabalhadores braçais lutam pelos seus direitos de forma justa, ponto. Dessa forma, colocou conectivo, vírgula, merecem respeito de toda a nação. Tá? Quando você coloca o conectivo assim no começo do período, né, logo depois do ponto, aí você marca com vírgula. E para isolar expressões de referência, né, a textos e autores, a gente também usa vírgula. Então, quando a gente quer fazer referência, de acordo com o texto de não sei quem, à luz da teoria não sei o que lá, com base no discurso de não sei quem, quando a gente está fazendo referência a outros textos, a outros autores no começo das frases, assim, a gente coloca vírgula, né? Então, olha lá, de acordo com Marcus Bain, vírgula, o preconceito linguístico é algo que acontece... Nananana. À luz da teoria marxista, pensar o ser humano como indivíduo é algo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? A gente está falando de onde que a gente está pensando, né? A partir de que teoria. Aí, marca com vírgula, tá? Quando faz essa referência aí, essa conformidade no começo das frases. Tá bom? Beleza. E aí, chegamos à segunda parte da nossa revisão desta aula, que é sobre a questão dos pronomes relativos, né? Digam, o que é um pronome relativo? É aquele pronome que a gente usa para substituir um termo anterior, né? E estabelecer relação entre as orações. Então, quando a gente percebe que vai ficar repetitivo, a gente prefere colocar um pronome no lugar, tá? Como assim, Digão? Olha os exemplos que estão bem no meio da tela aqui, ó. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Usar o aluno aí duas vezes fica muito repetitivo, certo? Eu poderia falar assim, olha, não conhecemos o aluno que saiu. Eu posso usar o que no lugar da segunda vez que aparece o aluno ali para não repetir justamente, certo? Então, esse que aí é aquele que ele substitui o termo anterior, tá bom? E aí você não tem uma frase tão repetitiva. Né? Ele substitui o termo aluno ali na segunda oração, tá bom? Digam, como é que eu sei que esse que aí é pronome relativo? Troca por o qual, a qual, lembra disso? É um macete básico para saber se o que é pronome relativo, né? Nesse caso aí é o aluno, então você troca por o qual. Não conhecemos o aluno, o qual saiu. Dá certo, quer dizer que esse que é pronome relativo, tá? Beleza. Quais são os pronomes relativos, né? Nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, canta, quantos, quantas. E os invariáveis, o que, o quem e o onde. Tá? Esses aí não tem masculino e feminino, tá bom? Beleza? Então, são esses aí os pronomes relativos, que servem para substituir um termo que veio antes para não repetir. Importante, muito importante, muito importante. Às vezes, o pronome relativo, ele vem precedido de preposição, ou seja, vem uma preposição antes dele. Vocês lembram quais são as preposições? A, de, com, para, em, por, sobre, aquele monte lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. Certo? Essas aí são as preposições que a gente mais usa, principalmente o ad compara em, 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 ad compara em. Beleza? Às vezes, o verbo, né, ele rege complemento com preposição. E aí, essa preposição ela vai vir antes do pronome relativo, muitas vezes, tá? Então, olha o exemplo aqui. Havia condições com que não concordávamos. Por que apareceu esse com antes do que? Com as quais, né, não concordávamos. Por que apareceu esse com? Porque quem concorda, concorda com algo. Então, a gente tem que ficar esperto na regência do verbo também, né? Se é um verbo que pede preposição, essa preposição aparece antes do pronome relativo ali.
com que não concordávamos. Olha o de baixo. Não conheço a médica de quem você falou. Nesse caso, quem fala, fala de alguém, sobre alguém, certo? Então, esse de apareceu antes do quem, ok? Então, tem de ficar, principalmente quando o verbo está no final, assim, ó, tá vendo? Concordávamos está no final, falou está no final. Você tem de ver se esse verbo pede preposição, essa preposição aparece lá antes do que, do quem, ok? Vale lembrar, né, que o verbo haver, agora um adendo aí, né, só para lembrar vocês sobre o verbo haver, porque aqui, ó, apareceu havia condições. Tá vendo que o verbo havia está no singular e condições está no plural? E aí vamos lembrar por que disso, né? O verbo haver, ele é impessoal quando ele tem o sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Ou seja, ele não vai para plural, tá? No exemplo citado ali, ó, havia condições com que não concordávamos, né? O verbo haver indica existir. Existiam condições, certo? Por isso ele fica no singular, mesmo se tratando de uma condição, tá bom? Se fosse utilizado o verbo existir no lugar, aí teria a concordância normal, né? Existiam condições com que não concordávamos, certo? Só o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele não vai para o plural, ele é impessoal, ok? Somente o verbo haver. E o pronome relativo cujo, né, e suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, ele é um pronome relativo possessivo, que a gente chama, né? Ele equivale a do qual, a de quem, né? Ele deve concordar com a coisa possuída. Então, toda vez que aparece o cujo ou cuja, há uma relação aí de posse, né? Há uma relação entre a coisa que possui e a coisa possuída. Não é possuída pelo mal, tá? É possuída porque alguém a tem, beleza? E aí esses pronomes, galera, eles mostram, né, essa relação aí de coisa que possui, coisa possuída, beleza? Então, vamos ver o exemplo aí, ó. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres, certo? Que acontece aí? As árvores possuem os troncos, certo? As árvores possuem os troncos, não o contrário. Não são os troncos que possuem as árvores. As árvores possuem os troncos, certo? Então, tá vendo que cujos concorda com troncos? Né? Cujos concorda com troncos, justamente, né, para indicar que as árvores possuem esses troncos. Então, é, é isso que a gente deve perceber, né? Que o cujo, cuja, ele concorda sempre com a coisa possuída, certo? Geralmente é o que vem à frente, geralmente, tá, gente? E ele indica essa questão de posse, uma coisa que possui a outra, que tem a outra, certo? Olha o segundo exemplo aí. A aluna cuja mãe está adoentada parece muito cabisbaixa. Cabisbaixa é cabeça baixa, assim, tá muito triste, tá para baixo, né? Não tá feliz, certo? E aí, quem que não tá feliz? É a aluna ou é a mãe? É a aluna, não é? Olha lá, como é que você sabe? Porque é a mãe que está adoentada, e aí ó, automaticamente você percebe que a pessoa que está triste, que está cabisbaixa, é porque está pensando na outra lá que está adoentada, certo? Então, a aluna está cabisbaixa, beleza. Por que está a aluna cuja mãe? Porque a aluna, nesse caso, galera, a aluna possui uma mãe que está adoentada, né? A gente está pensando assim, Digão, mas a mãe que possui o filho. Sim, mas aqui nesse caso a gente fez uma inversão, né? A gente pode pensar ao contrário também, a mãe possui o filho possui a mãe. É meio que uma via de mão dupla aí, certo? Então, nós temos essa relação de posse também, né? A aluna possui uma mãe que está adoentada e por isso ela está cabisbaixa. Beleza? Ok. E aí chegamos ao último pronome que a gente vai ver, os últimos dois, na verdade, né? Que é o pronome onde e o pronome aonde. Galera, na língua portuguesa é muito comum as pessoas trocarem um pelo outro como se fossem a mesma coisa, certo? É muito comum as pessoas cometerem esse tipo de erro, mas são coisas diferentes, tá bom? O onde e o aonde, apesar de ambos se referirem a lugares, são coisas diferentes, tá? É, a primeira delas aí que aparece, né, o pronome relativo onde, ele indica um lugar e ele tem o sentido aproximado de em que ou no qual, tá? E ele sempre serve para se referir a lugares nos quais a gente fica, a gente permanece um tempo, digamos assim, lugares fixos, lugares em que a gente fica ali fazendo coisas durante um tempo, e não indica o deslocamento, que aí vai ser o aonde, tá?
Então, olha o primeiro exemplo aí. Esta é a terra onde habito. Eu habito na terra, eu permaneço na terra, eu fico na terra, certo? Então, eu uso o onde, não o aonde, tá? E aí vem o a para vocês entenderem isso. Olha lá. Onde é empregado com verbos que não dão ideias de movimento. Eles são usados para indicar lugares em que você fica fazendo alguma coisa. Onde você trabalha, onde você mora, certo? Então, olha lá. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Nunca mais morei na cidade onde nasci, certo? Eu morei ali, eu estou pensando no verbo morar, ou seja, ficar em algum lugar. O nascer também, ele não indica deslocamento, né? Você nasce, você pertence àquele lugar, digamos assim, certo? Então, esse onde aí está se referindo à cidade, né? O onde sempre se refere a lugares, certo? E a lugares onde a gente fica por algum tempo, permanece, tá bom? O aonde, que aí é o B ali, ó, ele é empregado com verbos que dão ideia de movimento, né? Ele equivale a para onde. Você pode trocar o aonde por para onde. E ele é resultado da combinação da preposição a mais o onde, que é o pronome relativo que se refere ao lugar, certo? Então, olha o exemplo ali. As crianças estavam perdidas, sem saber aonde ir, para onde ir. Por que eu usei o aonde aí? Porque o verbo ir, ele indica um deslocamento, né? Então, quando você quer perguntar para onde a pessoa vai, você fala assim: aonde você vai? Aonde você foi? Porque o verbo ir, ele indica esse deslocamento, certo? Agora, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim: aonde você estava? Aonde você está? Aí está errado. Porque o verbo estar indica permanecer em algum lugar, e não deslocamento, certo? Então, toda vez que estiver lidando com algo que é ficar em algum lugar, né, é onde você trabalha, onde você está, onde você mora, onde você estuda. Onde. Se indicar deslocamento, aí é o aonde. Aonde você foi, aonde você viajou, e assim por diante, certo? Porque aí indica um deslocamento. Tudo bem? Beleza? Entendido o uso do onde e do aonde? Então, beleza. Galera, espero que vocês tenham compreendido aí, que essa revisãozinha fique na tua cabeça, porque são assuntos muito importantes, né, que a gente vai usar aí para sempre no português, certo? E até a próxima aula, então. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, boa semana aí para vocês. Tchau, tchau.